Sagrada Família, podcast. Boa noite, amigos e amigas do podcast A Sagrada Família. Estamos aqui para mais um bate-papo esta noite com o convidado, professor Horácio José de Souza Neto. O professor Horácio José de Souza Neto, ele é professor do ensino básico da rede pública, ele é formado em Geografia pela PUC, ele tem mestrado em Educação pela Universidade de São Paulo. Ele também é militante aí do professorado. A gente vai estar batendo um papo hoje sobre a pesquisa do Horácio, sobre militância, política, conjuntura e assuntos correlatos. Educação, neoliberalismo e resistência. O professor Daniel Plácido entrevista o professor Horácio José de Souza Neto. Horácio, bem-vindo. Boa noite, meu caro. Boa noite. Estamos aí resistindo a esse caos, a esse tempo de trevas, né? De conservadorismo, né? De bolsonarismo. Estamos aí. Horácio, começar com uma pergunta, né? Conta pra gente aqui um pouquinho o que você pesquisou no mestrado, cara. Qual foi o tema da sua pesquisa? O que você investigou, desenvolveu? Conta para nós um pouquinho sobre isso. Então, a pesquisa no mestrado, ela foi desenvolvida no processo contínuo de trabalho, né, na docência, né? Ou seja, desde 2007 eu venho desenvolvendo um trabalho na escola pública e não só no âmbito profissional, né? Mas principalmente no âmbito político, né? Assim que eu entrei no Estado, eu me sindicalizei e passei a lutar por melhorias na educação pública, né? E eu sempre tive essa atuação dual, né, na escola. Dentro da sala de aula, né, mantendo as aulas, né, naquela consistência, né, possível, né, de manter a qualidade, né, apesar da precariedade, né, estrutural, mas lutando por melhorias no âmbito político, né. E eu não tive bons resultados, né? Eu não tive bons resultados, tanto na atuação profissional quanto na atuação política. Isso foi desgastando, né? Foram passando os anos e houve um desgaste, né? E esse desgaste chegou até a atingir o meu psicológico, né? Eu fiquei deprimido, né? E eu não tive resultados assim positivos, né? E eu acabei brigando muito na escola, no sindicato. Eu recebi 3 processos administrativos, né? Foi dureza. E eu já tinha uma ideia de pensar o espaço de trabalho, né? Para poder entender o que estava acontecendo com a educação, né? Nesse período, né? De 2007 para cá, um período que a educação ela vai sofrer, né? Substancialmente, principalmente na questão da autonomia docente, né? O trabalho docente ele passou a ser atacado, né? Principalmente na questão curricular. O professor deixou de produzir as aulas e o Estado passou a planejar as aulas, né? E então eu senti a necessidade de poder entender, né, o que é esse currículo, né? Esse currículo que está posto de forma padronizada, né, e que o professor tem que executá-lo como ocorre nos sistemas de ensino particular, né? Na escola particular, né? A escola particular que eu falo, aquela escola particular barata, né? Que ela compra o sistema de ensino, né, de outras redes, né? Basicamente, o professor executa aquele sistema de ensino. Eu falo com propriedade porque eu trabalhei na escola particular durante 2 anos, né? E você não tem autonomia nenhuma, zero, né?
Eu até comparava a escola particular com a pública e eu chegava até a exaltar a escola pública perante os meus colegas, né? Olha, gente, aqui nós temos autonomia de cátedra, aqui nós trabalhamos, aqui nós produzimos, né? Nós temos uma certa autonomia. Na escola particular, não. Você tem que seguir o sistema de ensino. Só que isso foi posto por terra exatamente com a consolidação do currículo unificado, né? do Estado de São Paulo. E aí eu senti a necessidade de entender essa política, né? Mas não apenas a política, né? A política, eu já estava meio desgastado dela, né? Então, quando eu projetei essa ideia, né, de pesquisa, eu quis ir a fundo mesmo na questão teórica metodológica, né? Ou seja, o que o Estado pensa e o que ele planeja didaticamente para os alunos, né, da escola pública. Então, o meu movimento inicial de pesquisa foi esse, né? E aí eu entrei na Universidade de São Paulo com esse projeto de pesquisa e desenvolvi a pesquisa exatamente nesse objeto central, né? Que é a teoria curricular do Estado, né? O que consiste a teoria curricular do Estado? Basicamente isso. Esse foi o meu movimento inicial de pesquisa, né? Foram 4 anos de pesquisa. Na verdade, o mestrado é 2 anos, né? Em todas as universidades, o mestrado ele demora 2 anos, né? Só que na USP, como a USP é ela que regulariza, né, a pós-graduação e a graduação no território nacional, quando houve aquela mudança lá da abertura universitária, né, do regimento das pesquisas, né, e diminuiu o tempo de pesquisa na pós-graduação estricto sensu, a USP ela resistiu e conseguiu manter, né, o mestrado de 3 anos e o doutorado de 4 anos, né? E eu gastei o tempo todo. Eu gastei o tempo integral, né, do mestrado para poder fazer pesquisa, porque eu estava trabalhando, né? Eu entrei no ano que o golpe de Estado foi deflagrado, né? E aí foi retirado das universidades públicas, né, o fomento à pesquisa. E eu prestava as bolsas, passava, só que não tinha não era contemplado, né, porque não tinha o fomento, né. Então eu fiz o mestrado com 2 cargos, né, no Estado, 40 aulas, né, e aí eu tive esse problema e tive que estender o tempo de pesquisa, né. Então praticamente eu fiquei 4 anos pesquisando, né, 4 anos pesquisando, praticamente, né. E eu obtive um resultado consistente, né, na pesquisa, né. E a principal pergunta feita na pesquisa sobre o teor, né, no que consiste a teoria e a metodologia do Estado, eu obtive um resultado, né. O resultado foi negativo, um resultado péssimo, porque constatamos que a educação, né, da última abertura democrática para cá, ela não evoluiu, né? Por quê? Porque ela está usando mecanismos precedentes. Enquanto a pedagogia ela evoluiu, né, seja na escola particular, né, de alto padrão, seja em outras secretarias, né, aqui no Estado ela regrediu. Por que ela regrediu? Porque ela continua usando teorias que não são mais, como que eu posso dizer, elas não são mais utilizadas na educação contemporânea. Então, um exemplo, a pedagogia tradicional, ela é bastante criticada, e um bom tempo criticada. Basicamente, a pedagogia crítica, ela passou a ser criticada já na década de 30, né? Então tem um bom tempo aí
que essa pedagogia está sendo criticada. E o Estado usa a pedagogia tradicional, né? O Estado usa a pedagogia tradicional não no seu regimento pedagógico, né? Ele usa a pedagogia tradicional nas condutas, né? Na organização da escola, né? No tratamento com o professor, como o professor deve tratar os alunos, né? Essa dinâmica relacional é da pedagogia tradicional do Estado. O outro ponto é o seguinte: a pedagogia nova, né, a escola novista, ela entrou aqui no Brasil na década de 30, ela se consolidou na década de 50, né? E ela se desgastou durante a década de 80 e principalmente na última abertura democrática, né? Ela deixou de ser interessante, né, a pedagogia escola novista. E centros de educação, né, renomados não usam mais essa pedagogia, né? A utilização de outras metodologias com base, né, em teorias pós-modernas, né? Mas o Estado continua utilizando a pedagogia escola novista, né? Que é aquela concepção do aprender a aprender, né? O aluno no centro, né? E o professor como orientador, mediador, né? Só que essa pedagogia ela é extrapolada no Estado de uma forma que o professor ele é induzido a trabalhar dessa forma, só que ele não tem os recursos para isso. E quando eu falo recursos, não são recursos estruturais, são recursos culturais mesmo, né? Para dominar essa pedagogia. E o professor não tem esse recurso. E aí ele se vê obrigado, né, a trabalhar dessa forma. A outra pedagogia que o Estado utiliza é a pedagogia tecnicista. É uma pedagogia recente, né, que ela consagra o período neoliberal, e quem vai identificar essa pedagogia é um grupo de pesquisadores, né, dos Estados Unidos, né, o Peter McLaren, Michael Apple, né, e o Henri Giraud. Só que no Brasil tem um pesquisador que também identificou essa entrada, né, de forma, não de forma aprofundada ainda, mas ele identificou, que foi o Saviani. Ele identificou essa entrada do tecnicismo já na década de 80. O Estado ele utiliza a pedagogia tecnicista como base da didática, né? Então, a base da didática do Estado, né, o que está lá nos apostilados, né, os conteúdos, né, e a burocracia é da pedagogia tecnicista, né? Eu costumo dizer que a pedagogia tecnicista é a operação do Estado, né, na didática, né? A escola novista é a cultura, né? Ou seja, é a dinâmica da cultura do currículo, e a pedagogia tradicional é as condutas, né? A dinâmica relacional da escola, como ela deve ser, como ela deve funcionar, né, perante a comunidade, né? Então, basicamente, a minha pesquisa ela fechou nisso, né, no âmbito pedagógico, e tem um âmbito específico da disciplina, né, que é a geografia. Mas eu vou parar por aqui porque o âmbito pedagógico é o que interessa ao público geral, né? Sagrada Família. Horácio, vou uma coisa, pensando em propostas aí um pouco mais recentes, né? A BNCC está vindo com tudo. A BNCC ela rompe com esse tecnicismo, aquela coisa de desenvolver as habilidades, competências, dando um pouco mais de flexibilidade para o aluno montar a trajetória dele curricular, ou ela mantém ainda essa lógica neoliberal? Como é que você analisa a questão da BNCC hoje? Então, a BNCC
eu tô pensando nela agora porque eu quero continuar a pesquisa fazendo essa análise, né, de âmbito nacional. E aí, pegando a BNCC. A BNCC, ela dá uma continuidade a essas políticas educacionais, né? Ela continua com a dinâmica de que o professor, né, o seu trabalho, ele não é central, ele não está no centro da dinâmica educacional, né? E mais, a BNCC, eu vejo ela assim, ela consagra o neoliberalismo. Os PCNs introduzem o neoliberalismo e a BNCC é a consolidação do neoliberalismo na educação, né? Então, a BNCC, ela tem uma professora da Faculdade de Educação da USP, que é a Sônia Castelar. Ela foi uma das primeiras a analisar a BNCC. E ela é enfática com relação a isso. Ela vai dizer o seguinte, que a BNCC é destrutiva, né? Primeiro, no âmbito conteudista, ela dilui a ciência, não tem mais a ciência ali, né? Você tem práticas pedagógicas que reforçam a educação no âmbito pós-moderno, né? E ela é um lobby, né, embalado pelas instituições de ensino particular. Por quê? Por que ela é um lobby? Nessa dinâmica dela diluir, por exemplo, geografia. A geografia ela é diluída, por exemplo, no conteúdo cartográfico. Se você tira essa especificidade da geografia, você permite que, por exemplo, um professor que não tem essa formação possa assumir aulas numa escola particular, né? Ou mesmo numa pública. Então a BNCC ela reforça essa questão da diluição da especificidade das disciplinas. Esse é o movimento inicial que eu venho pensando sobre a BNCC que eu vou pôr em prática na pesquisa, né? Então a BNCC eu vejo ela mais como uma política curricular que reforça a educação neoliberal. Ela reforça. Só que ela não reforça apenas na orientação. Ela reforça como política efetiva, ou seja, ela está consolidada. Entendeu? A BNCC está consolidada. Ela consolida o ideal de educação neoliberal. Né? Essas são as primeiras impressões que eu tenho da BNCC. Pensando em cima do que você falou para mim, né, toda essa questão da perda de autonomia, né, a imposição do material didático, toda essa lógica que o governo vem usando de formulação de dados, né, em cima, esses dados que a gente sabe, né, como é que eles são elaborados, né, os dados da educação do governo do estado de São Paulo, né, tá uma maravilha a educação em São Paulo, mas você acredita que a sala de aula ela ainda é uma trincheira de resistência? Dá para resistir dentro dessa avalanche toda? Então, nesse exato momento, né, até onde chegamos, a autonomia de cátedra, né, a liberdade de cátedra, que foi sancionada na Constituição de 88, ela existe. E ela existe efetivamente na escola pública. Essa liberdade de cátedra é o principal empecilho das políticas neoliberais de educação. É o principal obstáculo. Por que a liberdade de cátedra, no âmbito do serviço público, ela se constitui como um empecilho às políticas neoliberais da educação?
Porque o professor efetivo, ele vai fazer um bloqueio, né, de iniciativas privadas. Esse bloqueio ele não é feito somente pela atuação política do professor. Ele é feito na normatização. A própria normatização impede que organismos de ONGs, né, empresas, adentrem ao espaço da escola. Está entendendo? Então, por exemplo, a última manobra que está sendo feita agora pelo governo para abrir a escola pública para a iniciativa privada é a PEI, né? O projeto de escola integral do Dória. Por que a PEI é um fator de destruição da liberdade de cátedra e principalmente do caráter de serviço público da escola? Porque a PEI força o professor efetivo a exonerar. Então, o que eu estou querendo falar para você? Estou querendo falar para você o seguinte: a liberdade de cátedra existe, a autonomia docente existe, só que ela não pode existir numa lógica de educação neoliberal mercadológica. Porque o professor efetivo e o diretor efetivo vai impedir que o Estado privatize a educação. Isso não é ruim só para o âmbito público da educação. Isso é ruim no âmbito geral. Por quê? Porque você destrói o Estado moderno democrático. Aquele Estado moderno que foi construído em 88, você destrói ele. A escola pública é a instituição que mantém ainda o Estado moderno. Ela é a instituição mais forte. Ela, na verdade, ela é a bandeira do Estado moderno democrático, né, que ainda existe na Europa, que ainda existe nos Estados Unidos, né, e tem no Brasil. E a nossa escola pública, do jeito que ela tá regida, né, na sua Constituição, né, ela é mais moderna que a escola europeia e que a escola norte-americana. Mas isso é ruim para os grupos empresariais nacionais, mas principalmente internacionais, que querem o filão da educação para poder manter o ensino privatizado, né? Esse é um embate que está ocorrendo atualmente na educação, né? E que está sendo difícil para a escola pública segurar, porque muitos professores estão exonerando, e eles exoneram por quê? Por dois motivos. Primeiro, a maioria dos professores efetivos acumulam cargo na prefeitura e no Estado, ou no Estado, mas principalmente na prefeitura e no Estado e na escola particular. Então essa parcela está exonerando. Ou seja, não é interessante ficar no Estado, sendo que eu não tenho unidade efetiva de trabalho. Eu vou ter que me deslocar, né, grandes trajetos. É melhor ficar na prefeitura e é melhor ficar na escola particular. Então essa evasão ela está sendo sistematicamente criada pelo governo Dória para poder privatizar a educação e fugir da autonomia de cátedra, da liberdade de cátedra, que é sancionada pela Constituição e impede que o governador coloque uma OS, uma escola pública. E, Horácio, assim, vamos chamar assim ela é interna também, na verdade, mas eu vou chamar assim de um movimento mais externo, né, mais político, em termos de organização sindical dos professores. Como é que está a resistência hoje em São Paulo? O movimento sindical só está apanhando, levando porrada do Dória e do Covas? Então, Daniel, o sindicato, eu estou no sindicato, deixa eu ver, mais ou menos 13 anos.
13 anos eu estou no sindicato, filiado e atuando, né? Teve um momento de hiato, né, que foi o período que eu estava desenvolvendo a pesquisa, né, no mestrado. Mas agora eu estou retornando, né? O que aconteceu com o sindicato foi o seguinte: nessa década, o sindicato ele foi massacrado, absolutamente massacrado por essa política neoliberal, né? E, ao mesmo tempo, houve um desgaste interno do sindicato por causa de questões partidárias. Tá? A primeira delas é a questão da aliança do sindicato com o PT. O sindicato usou, por várias vezes, essa aliança partidária para minar atuações, né, dos grevistas e para fazer negociatas, né? Isso desgastou. Nós sabemos que no conjunto dos professores, né, a maioria não vê o sindicato com bons olhos, né? De certa maneira, há uma coerência. E a coerência está exatamente pelo fato do sindicato servir como braço articulado ao governo, né? É paradoxo eu falar isso. Por que é paradoxo? Porque durante muito tempo a POSP ela ficou inclinada, né, a ser um braço ativista do PT. Só que essa dinâmica atrapalhou a resistência grevista contra o PSDB do Estado. É que está o problema, né? Então, o que acontece? A POSP ela fez muita negociata com o PSDB. Isso desgastou. Os professores ficaram desanimados. Eu cheguei a participar, por exemplo, de uma greve. Eu fiz todas as greves. Teve uma greve que foi em 2013, acho, 2013, 2014. Né? A greve estava crescendo. Ela estava crescendo, Daniel. Estava ficando forte. E já estava atingindo a quarta semana, se não me engano, a quarta ou a terceira semana de greve. Foi chamada uma assembleia, né, lá na Alesp. Nós chegamos à assembleia e o sindicato sumariamente pôs fim à greve. Não houve nem votação, ele pôs fim à greve, né? Porque houve um acordo lá com o governo, né, sobre o professor categoria O, se eu não me engano, professor categoria O, que era devolver o direito do contratado a ter acesso ao IANSP e outros benefícios lá. Bom, resumindo tudo, houve uma negociata, a greve acabou, né, por decisão arbitrária do sindicato, e os professores categoria O não receberam o benefício, né? Ou seja, foi muito negativo, desmobilizou a categoria. Se antes a categoria estava totalmente desanimada com o sindicato, aí foi a gota d'água. Então, de 2013 para cá, a militância, né, do sindicato ela vem diminuindo muito. Eu fiz parte do grupo de oposição do sindicato, né? E esse grupo de oposição ele estava consolidado, ele estava forte até 2015. Estava forte até 2015. Quando chega 2015, vem aquela greve de 3 meses, né? E aí a gente sai derrotado da greve. Esse grupo ele se dissolve, né? Ele se dissolve. Então, por exemplo, a minha atuação hoje no sindicato, ela tá absolutamente comprometida. Por quê? Porque eu não tenho um grupo coeso de oposição ao sindicato.
né? Eu estou praticamente sozinho. Eu estou buscando alianças aqui na Zona Norte, né, para poder retomar esse grupo de oposição no sindicato. Mas está difícil, está muito difícil, né? O sindicato dos professores do estado de São Paulo, ele é o maior sindicato da América Latina. Ele tem muita força. Só que ele tá fazendo o trabalho de articulação com o governo já há muito tempo, né? Desde a entrada da Bebel. A Bebel está aí há 2 décadas, né? E está difícil resgatar o sindicato e trazê-lo pro professorado, né? Essa é a nossa luta, é resgatar o sindicato, né? E fazer com que ele seja de fato uma ferramenta, né, combativa para poder agregar as reivindicações dos professores e melhorar a educação pública, né? Sagrada Família, podcast. Horácio, falando aqui um pouco agora então das questões daqui para frente, né? Como é que você vê agora essa eleição domingo, né? Você acha que o Boulos tem chances reais de ganhar? E caso ele vai efetivamente mudar alguma coisa daquela lógica da política tradicional, institucional? Como é que você analisa isso no momento? Bom, eu vou falar numa conjuntura nacional, tá? Uma conjuntura nacional. Numa conjuntura nacional, a possibilidade do Boulos, né, ganhar essa eleição, ela é positiva, né, para a esquerda, né? A esquerda institucional, ela tá desgastada. Por tudo isso que a gente já vem observando com relação ao PT, né, e com relação à fragmentação da política institucional na esquerda, né? Esse avanço do conservadorismo, ele ocorre mais por causa dessa debilidade da esquerda, né, em ter uma posição mais combativa, de base, né? Houve um desgaste, né, por conta da atuação do poder executivo da esquerda, né? Eu vejo essa eleição do Boulos como uma possibilidade de dar um fôlego para a esquerda, né? Ou seja, de amenizar um pouco o estrago e colocar os conservadores no seu devido lugar, né? É aí que está o X da questão, né? Agora, na questão regional, né, municipal, eu vejo sim que a candidatura do Boulos ela é positiva para a cidade. Por quê? Porque no discurso dele, na proposta dele, né, em âmbito executivo, ele vai continuar o que a Erundina iniciou lá na década de 90, né? No início da década de 90. Principalmente aonde? Principalmente nas políticas, né, educacionais, né, e nas políticas de transporte, né? A política educacional, ele vem com uma proposta de reforçar o plano de carreira do professor, né? Eliminar a possibilidade de manter os convênios particulares, ou seja, nada de convênio particular e ampliação da administração direta da educação, né? Só isso daí já vale aí um voto político com o Boulos. Na questão do transporte, também é interessante, porque ele vem numa proposta de tarifa zero, né? Tarifa zero para o estudante, tarifa zero para o desempregado, tarifa zero para o idoso. Isso para nós parece óbvio, né? Porque já existe isso. Então, muita coisa disso foi tirada, né? Muita coisa disso o PSDB tirou. O que ele manteve até então foi a tarifa zero para o idoso. Mas, por exemplo, a tarifa zero para o desempregado ele tirou, né?
A ideia do Boulos com relação ao transporte é devolver o transporte para a administração direta. Essa proposta é interessante, porque você acaba com as empresas que estão entrando no transporte público, né? E a outra proposta interessante dele, né, que é mais original dele, né? Original por quê? Porque no transporte você sabe muito bem que a Erundina, ela, na época dela tinha a CMTC, né? Na época da Erundina tinha a CMTC. Né? Original por quê? Original porque ele está vindo com a proposta de reforçar a valorização dos espaços, né, da urbanização na periferia. A periferia ela foi excluída da malha urbana estrutural e da malha urbana de serviços. Ela foi excluída. Né? Então a ideia dele é agregar essa periferia na malha urbana, ou seja, levando os serviços para lá, levando a estrutura para lá, né? E ele também está revendo a questão do plano diretor, que é muito interessante, né? O plano diretor, eu como geógrafo, né, sei muito bem como funciona o plano diretor. O plano diretor, para nós, é a planta do arquiteto, a planta baixa do engenheiro. Isso é o plano diretor para o geógrafo, né? O plano diretor ele é organizado com os zoneamentos, né? Então você tem o zoneamento residencial, você tem o zoneamento comercial, você tem o zoneamento de lazer, o zoneamento ambiental, ou seja, você tem uma organização do manejo do espaço, do solo na cidade. Mexer nisso é mexer com o calcanhar de Aquiles do mercado. Então, o Boulos, ele quer mexer no plano diretor, né? Em primeira instância, na questão tributária, né? Ou seja, deixar de taxar o IPTU para o trabalhador e passar a taxar o IPTU para o rico. Resgatar os terrenos que foram os terrenos públicos, né, da prefeitura, que foram adquiridos ilegalmente pelas empresas, né? Mas, acima de tudo, o que vai ser mudado nesse plano diretor, que é o mais interessante, é a questão residencial. Que ele vai fazer valer, eu acredito nisso, eu estou acreditando, que ele vai fazer valer a política nacional, a Constituição Federal com relação à função social residencial. E aí, se ele fazer valer isso, o plano diretor de São Paulo vai mudar radicalmente, mas vai mudar para muito melhor, né? Ou seja, a cidade será ocupada pelo trabalhador, né? Há uma retórica de que o Boulos está jogando o pobre para a periferia. Não, pelo contrário. Ele vai fazer com que o pobre more no centro e vai levar à periferia a estrutura urbana que foi negada durante muito tempo. Então, eu vejo a candidatura do Boulos como uma candidatura muito, muito interessante e benéfica para o trabalhador. Sagrada Família. Horácio, num cenário mais geral, né? Você falou aí da conjuntura nacional, conjuntura municipal, num cenário mais geral, né? Por exemplo, a vitória do Biden, né, sobre o Trump, você acredita que muda alguma coisa na lógica do imperialismo, ou só muda a forma de administrar o império, né, vamos dizer assim? Né? Tem uma mudança, algo favorece a esquerda, essa alternância aí de poder nos Estados Unidos, enfraquece aliados do Trump como o Bolsonaro, ou não? Como você vê isso? Simbolicamente, é interessante, né? Para a resistência, né? Para a luta da esquerda
na conjuntura internacional, né? Simbolicamente, é positivo, né? Essa entrada do Biden, né? Ainda mais se configurar, por exemplo, o bônus da prefeitura, né? Então isso vai dar como posso dizer, isso vai deixar os conservadores tristes, né? O Bolsonaro vai ficar triste, porque ele perdeu o Trump e vai perder aqui o PSDB, né? O Bolsonaro diz que o PSDB é de esquerda, né? Mas nós sabemos que há uma aliança entre eles. Mas, simbolicamente, é muito bom essa entrada do Biden, né? Agora falando na questão geopolítica. Na questão geopolítica, o Trump ele foi muito prejudicial aos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ele passou boa parte da entrada desse século, né, tentando manter uma política moderna, né, e de diálogo, né, apesar do Bush e tal. Mas o Trump ele vem com um discurso muito mais agressivo. E esse discurso agressivo rompeu alianças tradicionais na política internacional, né? E que foi muito negativo. Com relação ao Brasil, o Trump ele simplesmente deslocou o Brasil da sua liderança. O Brasil vinha aí, num período de 2, 3 décadas, reforçando a sua liderança no Cone Sul, né? Reforçando a sua liderança com um dos países emergentes mais importantes do globo, né? O Brasil ele preside, né, economicamente, né, o jogo econômico no BRICS, né? E em vários outros organismos internacionais, o Brasil ele é uma das principais lideranças, né? Por ter esse tratamento político moderno, né? Só que o Trump ele deslocou o Brasil dessas lideranças, né? Com esse discurso conservador, né? O Brasil praticamente foi tirado do BRICS, né? Não estou falando assim tirado, né? Excluído com relação à sua posição, né, econômica, mas como uma liderança, né? E a entrada do Biden é muito boa para o Brasil na questão geopolítica, porque vai forçar o Bolsonaro a resgatar a política, né, que vinha sendo mantida nesses últimos anos, né? Eu acredito nisso, né? Vamos ter fé, como diz o Bruno Covas. E, por exemplo, nesse caso, né, foi essa semana, esses dias, um dos filhos do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, ele fez declarações lá com relação ao 5G, né? Já faz um tempo que eles estão provocando a China, né? E a China respondeu, né? É inteligente qual que é a base na lógica conservadora, né? De arrumar esses atritos gratuitos com a China, né? Então, não tem vantagem nenhuma. Por isso que o Trump ele perdeu popularidade nos Estados Unidos, né? E ele está enfraquecido politicamente, né? Porque a China ela é a maior credora, né, da economia norte-americana, né? E ela move a economia do planeta, né? Então não é inteligente, né, romper relações econômicas com a China e dificultar essa relação, né? Praticamente é impossível fazer isso, né? Na dinâmica da economia global, é impossível você excluir a China, não tem como, né? Ela é a base, né, da produção, né? E ela é a base do consumo, né? Quem está na dianteira dessa produção flexível, né,
neoliberal é a China. A China está sustentando o capitalismo. Quem está dando fôlego ao capitalismo é a China, né? Ela permite que haja esse trânsito, né, de mão de obra, né, de flexibilizar a redução dos custos, né? Porque o capitalista ele só consegue reduzir o custo com essa dinâmica flexível, né? Eu vou levar a minha empresa aonde eu tenho uma vantagem, né, sobre o custo de mão de obra, né? Então a China permite isso. Ela tem muita lenha para queimar na questão da mão de obra barata, né? Só que a China, o que ela fez? A China, nesses últimos 40 anos, a China ela foi esperta, né? Então, ela sabia que ela tinha esse papel importante na economia global, né, de garantir vantagens, né, econômicas na questão produtiva, né? Só que ela não se limitou, né, a ser um quintal, né, das multinacionais, né, das transnacionais, para garantir o seu lucro. Ela também procurou desenvolver isso internamente, né? Então ela passou a desenvolver tecnologia, né? Ela passou a desenvolver tecnologia e ela passou a competir no mercado internacional. Então quando você tem agregação de tecnologia, porque você está desenvolvendo a tecnologia, e ao mesmo tempo você tem a mão de obra barata, é checkmate, né? Então a China ela é poderosa. Em pouco tempo ela vai se tornar uma potência, né? E não tem como negar a China. Se os Estados Unidos negar a China, né? Se a União Europeia negar a China, acaba o capitalismo. Isso não é interessante para eles sabem disso, né? Há especulação de pesquisa, né, no âmbito geográfico de que possa ocorrer uma fusão, né, do bloco econômico europeu com o bloco econômico norte-americano, para poder manter uma concorrência interessante perante a Ásia, né, perante a China. Mas veja bem, a manobra geopolítica é para fazer uma fusão da economia regional, né, dos blocos regionais, mas não para excluir a China. Está entendendo? Então, o que acontece? As potências europeias e os Estados Unidos sabem que a China é importante para o capitalismo. Só que o Trump não sabe, né? O Trump ele vem com um discurso muito falho e que ele perde, né, alianças políticas, ele perde popularidade, né, e porque isso é sentido na economia interna dos Estados Unidos, né? Ué, se você exclui, né, certas empresas chinesas na comercialização, né, na dinâmica do mercado, ué, a sua receita ela vai cair. E ela vai cair por dois fatores. Primeiro, você deve para os caras. Segundo, você precisa do capital circulando, né? Considerando que eles são os maiores credores, né? A China é o país que tem o maior título de propriedades, né, de ações dos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos estão à mercê da China. Essa é a verdade. Sagrada Família, podcast. Horácio, queria te perguntar uma coisa aí, aproveitando, né, que você é um geógrafo, né? O que você indicaria aqui para os nossos leitores que, de repente, que quisessem se aprofundar mais na geografia, numa geografia crítica, né? O que eles poderiam ler? O que você sugeriria aí de autores ou obras? A geografia crítica, Milton Santos, por uma nova geografia, um livro que ele escreveu lá na década de 70, final da década de 70. Esse aí é um clássico do clássico, né, com relação à geografia crítica, né? Agora, no âmbito internacional, Rifutuan.
que é um geógrafo chinês. Uma leitura interessante, né? Para entender a organização, né, geopolítica, né, do lado de lá, né, e esse jogo de poder que está ocorrendo atualmente, né? Então, o Ifutuan é uma leitura interessante, né? Eu indicaria esses dois, Milton Santos por uma geografia nova e o Ifutuan. Sagrada Família, podcast. Horácio, para a gente encerrar, então, fazer uma última pergunta para você. Você é um cara que tem uma origem operária, né? Um cara que trabalhou desde cedo, sempre estudou em escola pública, batalhou muito para conseguir uma bolsa, estudar numa boa universidade, depois conseguiu fazer o mestrado, né, na Universidade de São Paulo, que a gente sabe que o ensino superior ele ainda é elitizado, né, ainda mais o âmbito da pós-graduação, né? E como que você vê o seu papel, né, de ser um professor, de ser um intelectual que tem essa origem, mas você coexiste aí digamos, no espaço, como você gosta de dizer, né, no espaço, nos salões sagrados da burguesia, né? Qual que é o seu papel nessa história, para a gente encerrar? Olha, o meu papel é de referência, né? Eu me vejo como uma referência na escola pública, né? De possibilidade de estudar na escola pública e poder entrar, né, ingressar numa universidade pública, né? E também me vejo como uma anomalia, né? Uma anomalia do sistema, né? Eu vi a fissura no sistema e entrei por ela, né? Porque na lógica isso não pode acontecer, né? Um trabalhador, né, que nasceu na periferia, cresceu na periferia, né, adentrar ao espaço público da universidade, né, isso é difícil, né? Mas como que eu atuo na escola com relação a isso, né? A minha atuação ela é enfática, né? É uma atuação política, né? Então, por exemplo, eu vou para a escola com a camiseta da USP, né? A maioria das pessoas interpretam isso como arrogância, né? Principalmente no espaço de trabalho, né? Perante os colegas, vê isso como arrogância. Então, mas eu preciso fazer isso. Eu preciso mostrar para o meu aluno que mora lá no Filhos da Terra, que mora lá no Jardim Curisco, de que ele pode entrar, ele pode adentrar os portões da universidade pública. Ele consegue fazer isso, né? Claro que com dificuldades, mas é possível. E eu tento mostrar para os meus alunos os meandros para isso, né? É claro, é lógico, é óbvio que a maioria não vai conseguir por questões estruturais, por questões materiais, não vai conseguir. Porque, sim, eu venho da periferia, eu sou um trabalhador, né? Só que eu nasci num núcleo familiar consolidado. Eu tive tudo até os 11 anos de idade. Ou seja, aquela base, né, de formação, que é o fundamental, né, a pré-escola e a escola fundamental, eu fiz ela no conforto. Com meu pai em casa, me dando, né, a boa alimentação, né, saúde, né, tudo o que eu precisava. Mas nós sabemos que muitas crianças não têm isso, né? E eu coloco isso nas aulas perante os meus alunos para que eles tenham noção desse abismo, né? E para que haja uma atuação política, porque não basta não basta o aluno prestar a FUVEST, não basta o aluno prestar o Enem. A exclusão continua. Grande parte, a maioria da população
está excluída da universidade pública por questões materiais. Então, o que eu falo para os meus alunos? Vocês vão estudar, mas, acima de tudo, vocês vão lutar politicamente, vocês vão ter uma atuação política. Ah, mas como assim, professor? Simples. Vai ter a prova do Saresp, não faça. Boicote as políticas neoliberais da educação. Não faz a prova do Saresp. FUVEST. Todo mundo aqui, todos, se inscrevam na FUVEST. Se inscrevam no Enem. Mas como assim, professor? Imagina se nós temos um índice... vou pegar o estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem 3 milhões de estudantes. 3 milhões de estudantes. Né? Imagina metade desse contingente fazendo a inscrição para o FUVEST, para o Enem. Vocês estarão mobilizando legalmente os mecanismos constitucionais para forçar o governo a expandir o ensino público. Né? Então, eu coloco essa questão do ativismo político para os alunos, né? Porque somente estudar não vai adiantar. Só o estudo não vai adiantar. Na verdade, quem defende isso é exatamente o inimigo, a meritocracia. Não, estude, se você se esforçar, se você estudar, você vai conseguir fazer uma boa universidade. Não vai conseguir, porque ele não tem condições para isso. Não há condições materiais para que ele faça isso. Né? Então, essa referência que eu quero passar para os alunos. Né? Essa é a minha ideia. Né? Horácio, queria agradecer aí a disposição, esse bate-papo que a gente fez aqui, sobre esses assuntos todos. Então, queria te agradecer, obrigado por essa conversa. Né? Amigos e amigas do podcast Sagrada Família, este foi mais um bate-papo. Boa noite para vocês aí e um abraço, camarada. Falou, obrigado pelo convite. Escreva para nós pelo e-mail sagrada.familia.podcast@gmail.com ou através dos nossos perfis nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Sagrada Família, podcast.